Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão me assistindo, mas aqui voltamos com a aula de geografia sobre a geologia do terreno brasileiro, dando continuidade àqueles conhecimentos que desenvolvimos na última videoaula, né? Então, hoje a gente vai trabalhar com o que nós chamamos de formas da litosfera terrestre e também abordaremos questões relativas aos recursos minerais que encontramos em território brasileiro, né? Para a gente começar essa conversa, eu vou compartilhar com vocês aí uma apresentação que espero ser bastante útil. Eu vou disponibilizar esse material para vocês nos grupos posteriormente, então podem aguardar, ok? Bom, então vamos lá iniciar a nossa discussão, tá? Então, como vocês viram aí, nós temos hoje formas da litosfera e recursos minerais, né? Hoje a gente vai entender como que esses agentes externos, eles são responsáveis por outros processos que são muito importantes, né? Como, por exemplo, o afloramento, né, de ambientes onde há a possibilidade de encontrarmos recursos minerais. Primeiramente, vamos separar aí, né, o que é mineral, o que é minério, né? Mineral é todo composto inorgânico que nós encontramos na superfície da Terra, né? Esses minerais, quando se juntam, formam as chamadas rochas. E essas rochas, como nós vimos na última aula, elas podem ser ígneas, metamórficas ou sedimentares, tá? Quando nós falamos de minérios, os minérios eles são aquele mineral que possui valor econômico, né? Ou seja, é aquilo que utilizamos na vida humana, social, para o desenvolvimento de mercadorias. E aí você tem um certo valor agregado a essas mercadorias, né? Então, primeiramente, a gente vai ter aqui essa ideia, na verdade, que é a ideia dos processos que acabam sendo responsáveis por essa modelagem, né? Então, nós temos dois ambientes, a atmosfera e a hidrosfera, que seriam responsáveis por impor reações muito profundas nas rochas vulcânicas, né? É claro que você tem ali agentes internos que acabam transformando essas rochas também, né, as rochas ígneas, em rochas metamórficas, e quando você tem atmosfera e hidrosfera, nós vamos ter dois processos, né, o intemperismo e a erosão, sendo responsáveis por esculpir essa rocha. E aí, consequentemente, você tem a modelagem do relevo, né? Você tem dinâmicas de resfriamento diferenciadas, você tem um resfriamento mais acelerado em contato com a atmosfera e com a hidrosfera, que faz com que essas rochas ígneas elas não tenham tempo de organizar os cristais e aí, consequentemente, a sua estrutura vai ser mais áspera, né? Quem não conhece a rocha pomes, aquela que as mulheres utilizam, né, para lixar os pés, para deixar os pés lisos, né? Antes deles descobrirem aparelhos como o amopé, as mulheres faziam uso das rochas vulcânicas, que são rochas ásperas e que tinham uma utilidade bastante significativa na estética. Bom, você tem um aceleramento, você tem, na verdade, uma outra dinâmica, que é a dinâmica desse resfriamento ser mais lento, ou seja, na parte interna da litosfera terrestre. Isso faz com que você tenha a possibilidade de organização dos cristais, né? Então, esse resfriamento lento faz com que a rocha ela forme alguns cristais, né? Tem uma imagem muito interessante de uma caverna no México, né, que apresenta cristais de até 11 metros, né? E esses cristais eles são formados a partir dessa lentidão mesmo no processo de resfriamento. E aí voltamos à ação do intemperismo da erosão na modelagem das estruturas sólidas, criam diferentes formatos na crosta terrestre. E quais seriam esses formatos? Bom, aí nós vamos ter esses formatinhos, tá? A gente consegue perceber que boa parte deles está à beira-mar, né? Mas é possível identificar algumas estruturas que já trabalhamos em aula, né? Como, por exemplo, os picos, as montanhas, que são regiões mais elevadas, mais altas do relevo, as estruturas geológicas que sustentam
Essas seriam aquelas responsáveis pelos dobramentos modernos, ou são os dobramentos modernos. Nós temos aqui o Planalto, Canyon, nós temos a depressão relativa e temos a depressão absoluta. Como vocês conseguem perceber, a depressão relativa ela está um pouquinho mais alta. A depressão absoluta, normalmente, ela aparece abaixo do nível do mar. Né? Nós temos aqui uma foz em delta, né? As fozes do rio, nós vamos falar na aula de hidrografia, e elas se dividem em foz em delta ou em estuário. A foz em delta, normalmente você tem uma bifurcação, e aqui você tem o que nós chamamos de estruturas que ocorrem e aparecem à beira-mar, né? Então você vai ter a Baía, né? Você vai ter o Golfo nesse trecho, você vai ter, na verdade, a formação, que é a formação de um vulcãozinho aqui. Isso aqui, pessoal, é um processo de extração de material magmático, fazendo com que essas pontas elas surjam e apareçam, e aí, consequentemente, nós temos a formação, que é a formação das chamadas ilhas, tá? Aqui você está vendo uma fozinha em estuário, uma laguna que está muito próxima do mar, como vocês conseguem perceber, um meandro. Aqui nós temos a planície, que nós já falamos bastante, posso denominá-la de planície marítima, né? E essa ilhazinha aqui, como vocês conseguem perceber, ela provavelmente também é fruto do extravasamento do material magmático, né? Então é interessante vocês ficarem atentos a todas essas estruturas que estão sendo mostradas aqui, porque a ESA adora esses nomezinhos, como nós já dissemos várias vezes. É importante a gente entender, pessoal, a formação desses minerais, né? Em que grupo esses minerais eles acabam se dividindo, né? E aí você vai ter o que nós chamamos de minerais denominados agregados naturais, formado por um ou mais minerais, nós vamos denominar de rochas, e nós temos os minérios, que são aqueles que possuem valor econômico, né? Ou seja, você agrega valor a um determinado mineral, fazendo com que ele se torne um minério de ferro. E aí nós temos os chamados minérios metálicos e os não metálicos. Os minérios metálicos, ígneas e metamórficas, isso é simples de vocês entenderem, né? São produto do processo de solidificação do material magmático, e aí você tem apenas uma transformação e uma modificação no sentido do formato da composição, né? Por quê? Porque o processo de fusão associado a algumas dobras acabam sendo responsáveis pela formação de alguns reservatórios, de algumas jazidas de minérios, né? Então, no Brasil nós encontramos ferro, alumínio, manganês, cobre, estanho, níquel, ouro, prata e nióbio. Atenção para o nióbio, tá? A gente vai falar um pouquinho dele, especificamente dele, daqui a pouquinho, e vocês vão perceber que ele tem uma importância muito grande, tá? Não apenas do ponto de vista da quantidade de nióbio que nós temos no território brasileiro, mas o nióbio ele acaba sendo um grande veículo de propaganda desse governo que aí está. Tá? Nós temos os minérios que eu chamo de não metálicos, e aí nós vamos encontrá-los em terrenos sedimentares, né? E aí nós temos um exemplo que seria o calcário, tá? E além disso nós temos os recursos energéticos, que são recursos energéticos fósseis, tá? Convencionais, né? E nós encontramos também em regiões sedimentares. A gente vai ter um mapinha aí que vai dar uma noção bacana de como, na verdade, temos a distribuição desses recursos em solo brasileiro. Eu não vou me estender tanto nesses recursos energéticos fósseis, né, porque nós vamos ter uma aula específica sobre recursos energéticos, né? Provavelmente na semana que vem eu já solto para você essa aulinha aí que vai falar um pouco sobre os recursos energéticos fósseis, os não fósseis, né, os chamados renováveis, tá? Mas aí você tem essa figura, é uma figura interessantíssima, é uma gruta que nós temos na região de Naica, no México, né? E aqui o pessoal encontra cristais de selenita, né? E esses cristais
eles podem chegar até 11 metros de extensão. Olha que coisa maravilhosa. E aqui tem dois camaradas, né, surfando nessa quantidade imensa de minerais. Esse lugar deve ser um lugar muito bonito, né? Mas você não pode ficar lá muito tempo, porque existem algumas questões de saúde que envolvem todo esse espaço. Então, não é para qualquer um, ok, moçada? Bom, dando continuidade a essa ideia aí sobre a localização dos recursos, que eu chamo de recursos minerais no Brasil, né, nós vamos ter aqui algumas estruturas, né, ou o território brasileiro está aqui sendo dividido em estruturas. Então, temos essa geografia que vai mostrar as bacias sedimentares, que são essas regiões amareladas aqui. Muita atenção para esses nomezinhos aí, viu, moçada? A ESA adora mostrar ou perguntar e questionar a vocês a localização geográfica dessas estruturas. Né? E aí nós temos as estruturas Acre, Solimões, Amazonas, Parnaíba, Parecis, Paraná. A gente vai ver na aula de hidrografia que muitas dessas bacias sedimentares intracontinentais elas estão relacionadas às planícies, e normalmente as planícies que eu vou denominar de planícies fluviais, ou seja, as planícies formadas por rios, né? E aí a gente precisa ficar muito atento a essa bacia sedimentar, onde está alocado o rio Amazonas. Né? Além disso, nós temos as bacias de margem continental. Lá, quando a gente chegar em recursos energéticos, eu vou falar com vocês um pouco mais sobre essa região aí. Né? Nós temos, inclusive, um conceitozinho denominado de Amazônia Azul. A gente vai discutir, né, esse conceito, né, mas nós temos que lembrar que essa bacia da margem continental é onde estão concentradas as maiores porcentagens de petróleo, tá, do nosso território. Né? Nós vamos discutir, inclusive, a descoberta do pré-sal. Aí nós temos os terrenos que eu vou denominar de terrenos pré-cambrianos, que são terrenos muito antigos, né? Datam das primeiras rochas do planeta. Né? Então, aí você tem o escudo brasileiro, Jatobá, Tucano, Recôncavo, São Francisco, que são, na verdade, regiõezinhas mais elevadas, que estão passando por um processo de modelagem, de esculpimento, né? E esse esculpimento ele vai acontecer, ele vai ocorrer pela natureza, né? O intemperismo e a erosão naturais, mas nós temos também um processo de mineração bastante significativo no nosso território. Né? E essa mineração, ela busca os chamados recursos minerais. E quais são, na verdade, os recursos minerais que nós encontramos no Brasil? Eu já citei para vocês ali alguns, tá? Já dei algumas ideias. Mas o que eu falei para vocês também? Que é preciso estarem bastante atentos à localização dos minerais cristalinos e à concentração dos minerais sedimentares. No último mapa, já deu para vocês terem uma noção de onde nós encontramos os chamados minerais cristalinos. Estão no topo das serras, né? Então está aqui no escudo cristalino brasileiro e está aqui no escudo das Guianas. Lembram-se, né? Eu falei com vocês que essa estrutura que é a estrutura mais elevada do terreno brasileiro, nessa porção mais ao norte aqui, né? Inclusive, dá para a gente fazer aquela brincadeira, né? Não necessariamente uma região onde tem o que nós chamamos de faixa, ou está inserida na faixa intertropical, ela vai ter temperaturas sempre elevadas, porque nós temos que levar em consideração o gradiente térmico vertical, né? Que é essa lógica de que as temperaturas elas diminuem à medida que eu aumento a altitude. Né? E aí você tem boa parte dos minerais são encontrados ou serão encontrados minerais cristalinos nessas regiões que nós denominamos de escudos cristalinos. E aqui vocês conseguem perceber, né, a concentração de minerais sedimentares. Né? Atenção, na verdade, aqui, ó, o Rio Amazonas está aqui. Aqui nós temos o que nós chamamos de bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Né? Temos as regiões litorâneas, onde nós vamos encontrar petróleo. E aqui nós vamos ter região, pessoal, que se concentram as reservas de carvão mineral do Brasil. Quando nós chegarmos
Em recursos energéticos, falaremos um pouco sobre o carvão mineral, mas já memorizem aí, né? O carvão mineral ele tem uma porcentagem muito grande de cinzas no Brasil, né? Porque ele se formou em uma região que recebeu material magmático, né? Do que nós denominamos de extravasamento basáltico. O extravasamento basáltico ele foi maravilhoso porque ele acabou nos dando solo de terra roxa, né, que movimenta a agropecuária brasileira, principalmente nessa porção sul, né, sul de São Paulo, uma parte do Paraná, uma parte de Santa Catarina, mas infelizmente nós tivemos a perda de um carvão mineral de qualidade, né, essa coisa que faz trabalharmos aí 8 horas por dia. Então, muito atentos para a localização. E tem uma outra coisa que chama bastante atenção aqui, tá? É pensarmos nas principais ocorrências de alumínio e bauxita. A gente fica muito centrado em minério de ferro, calcário, né? E outros, mas é legal e interessante pensarmos também na localização do que nós chamamos de alumínio ou bauxita, ok? Bom, e aí nós temos um mapinha. Lembrando, esse material vai ser disponibilizado para vocês lá no grupo, tá? Já envio logo em seguida essa aula. E aqui nós temos um mapa que vai mostrar a distribuição dos minerais no Brasil, né? Então, algumas regiões chamam muito atenção, como, por exemplo, a região de São Paulo e de Minas Gerais, onde nós encontramos nióbio, tá? Regiões onde nós encontramos alumínio e regiões onde nós encontramos minério de ferro, né? São regiões extremamente importantes para a economia de commodities. O que são commodities? É a matéria-prima comercializada nas bolsas de valores, né? E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter duas regiões que acabam sendo muito importantes para a produção de minério de ferro no Brasil. Você tem o Pará, lá em Eldorado, Eldorado dos Carajás. Falaremos disso, né, quando abordarmos as chamadas regiões brasileiras, e o nosso queridíssimo quadrilátero ferrífero, né, que está aqui em Minas Gerais. Né? Você tem Itabira, você tem Santa Bárbara, você tem Ouro Preto, você tem Belo Horizonte. É uma área onde você tem uma quantidade significativa de minério de ferro. Esse minério de ferro é utilizado para a produção de aço. Tá? É interessante também ficarmos bastante atentos com a localização do que nós chamamos de nióbio. Né? Você vai ver ele aqui em São Paulo, né? Mas a região que mais produz ele é Araxá. Tá? E, além disso, ficarmos atentos também com as regiões onde há uma produção significativa de recursos energéticos fósseis, mais especificamente o petróleo e o nosso gás natural. Tá? Então, muito atentos a esse mapa. Se possível, né, deem uma estudada, detalhada nele, porque a ESA costuma questionar a localização de alguns recursos minerais. Né? Então, quer dizer, isso aí é praticamente uma possibilidade bastante concreta. Tá? E aí, para a gente encerrar essa discussão sobre recursos minerais, né? Tá aqui a surpresa que eu preparei para a aluna Luana, né? Que me cobrou um conhecimento sobre o nióbio. Então, aí, Luana, o que nós temos, né? Ele foi descoberto no século XIX, né? No comecinho do século XIX, por um cara chamado Charles Hatchett. Né? E esse cara, na verdade, ele descobre um material que é hipoalergênico, ou seja, ele não dá alergia nas pessoas, por isso que existe uma propaganda para a produção de joias a partir do nióbio. Né? E talvez a informação mais importante é pensarmos na quantidade de nióbio que nós temos no território brasileiro. Né? Algo em torno de 90%. Outras consultas que fiz aqui, né, dão a ordem de que o Brasil ele responde por 98% do nióbio no mundo. Tá? Isso é extremamente interessante, porque o valor dele está, né, girando em torno de US$ 26 o quilo. Né? Mas
nós temos alguns problemas, né? O processo de extração dele é extremamente danoso ao meio ambiente, né? E não só isso, nós encontramos o nióbio livre na natureza, né? Normalmente ele é nós encontramos, na verdade, ele em dois minerais, né? Um é conumbita e a outra é a tantalita. Ok, pessoal? Bom, ainda temos aí algumas referências de onde eu tirei esses conhecimentos, né? Além das apostilas da ESA, apostilas anteriores, mas aí nós temos, na verdade, o conhecimento basicamente sendo extraído daquele livrão lá que eu antecipei para vocês, que é o Geografia e Construção do Mundo, Geografia Geral do Brasil, do professor Demétrio Maior e da professora Regina Araújo. Ok, pessoal? Bom, mandem aí nos comentários suas dúvidas, cara, porque aí a gente vai, na verdade, tentando diluí-las, né, durante esse período aí, que é o período bem tenso da humanidade. Ok? Então, ficamos por aí. Mais uma vez, aula remota. Fiquem em casa, tomem juízo, porque a situação não é tão simples como imaginamos. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até!